Olá pessoal, eu sou a Misaele Silva, estudante de jornalismo aqui da Unifor e sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo no Campus, programa da TV Unifor que deixa você por dentro de tudo que acontece aqui na nossa universidade. Oi gente, eu sou o Davi Frota, também estudante de jornalismo da Unifor e hoje vamos acompanhar como foi o evento Tech Day sobre inteligência artificial. Também vamos conferir a Semana do Cérebro, com o tema O Cultivo da Resiliência. Você também vai saber mais sobre a aula aberta promovida pelo Coletivo Negrado, que aborda a educação antirracista. Ainda teremos uma entrevista com Marília Barreira, mestra e doutora em psicologia. Tudo isso agora e muito mais no Mundo no Campus. O Matheus Costa vai mostrar pra gente agora o Tech Day, evento que aborda a aprendizagem e interação relacionadas à inteligência artificial. É isso mesmo, Davi. O Tech Day dá visibilidade aos trabalhos de inovação, criação e desenvolvimento de produtos tecnológicos realizados na Unifor. Confere aí. A inteligência artificial e a tecnologia em geral são temas que estão em alta e precisam ser cada vez mais estudados e compreendidos. Foi pensando nisso que a Unifor promoveu o evento Tech Day. Nós vimos assim a necessidade de criar um evento que tivesse uma constância, né? Por isso que ele vai estar ocorrendo de forma mensal, onde nós traríamos abordagens de temáticas dentro das mais variadas perspectivas de ação. Em cada mês vai ter uma temática da área da computação, onde a gente vai fomentar toda mostrar esse ecossistema que se tem dentro da universidade, que vai desde o ensino, da pesquisa e a extensão. Então, o DIAT tem como essa perspectiva mostrar como a área de tecnologia está forte dentro desses três segmentos. Uma das organizadoras do evento, Rafaela Ponte Lisboa, explicou um pouco mais sobre como funciona o DIAT e qual o objetivo desse projeto. O Tech Day, a gente tem dentro das ações, como eu estava falando, a gente tem uma visita técnica, nós temos mini curso, nós temos mesa redonda, nós temos palestras, buscando tentar, dentro da formatação de cada evento, atingir alguns nichos. Algumas pessoas chegaram já a visitar o Vortex, que é hoje, né, um espaço onde vai ser discutida essa perspectiva do IA, de inteligência artificial, e alguns professores, alguns alunos já disseram, poxa, me senti na Disney, né, em termos assim, do quanto que tem de tecnologia, do quanto que tem de inovação, e a gente quer buscar esse encantamento. Visando o mercado de trabalho, é fundamental para os profissionais da área ter conhecimento sobre inteligência artificial, além de dominar essas ferramentas. Do ponto de vista da pessoa que vai estar trabalhando, né, o trabalhador, eu acho que tem uma ferramenta de IA aí que vai ajudar você, ou, se você não souber utilizá-la, substituir você de alguma forma, né? E claro, não vai se assemelhar à sua capacidade humana, mas você pode estar em, vamos supor, uma desvantagem de algum outro profissional da sua área que saiba dominar aquela ferramenta e trabalhe, por assim dizer, mais rápido, né? Então é muito importante você conhecer, ter o domínio, né, dessas ferramentas para que você seja um destaque no mercado de trabalho. Apesar de serem criadas para auxiliar os usuários, essas tecnologias, se usadas em excesso, podem vir a algo prejudicial. O uso em excesso de qualquer coisa, a gente sabe que costuma ser nocivo, né? Então, assim, você não tem como garantir que alguém vai parar de fazer código, por exemplo. Um programador vai estar 100% dependente. Vai depender de cada uso, né? O usuário, as ferramentas estão aí à disposição desses usuários, né? Então, assim, vai ter aquele profissional que vai saber fazer e tem um profissional que não vai saber fazer sem, né? Agora, como evitar isso, eu acho que é a orientação na sala de aula, orientação dentro de casa. Então, é educação no final das contas, né? Você entender o motivo e usar a ferramenta da melhor forma para que ela não use você, por assim dizer. Os profissionais da área da computação também devem desenvolver um repertório sobre outros assuntos que interessem à população. Os profissionais da área da computação são profissionais que precisam ter essa visão ampla, né? Eles não vão saber só coisas da área de tecnologia, eles vão saber coisas da área da saúde, da educação, da política, da economia, porque eles vão vir a desenvolver soluções interativas para resolver problemas dentro desses mais variados setores da nossa sociedade. O jornalista e apresentador Zeca Camargo esteve na Unifor nos dias 26 e 27 de abril para ministrar o curso Escrita de Viagem, Aprenda a Contar uma Boa História.
Com mais de 100 países visitados em sua carreira, Zeca é especialista em compartilhar conhecimentos e técnicas para criar histórias envolventes e inspiradoras. A Semana do Cérebro 2023 teve como tema o cultivo da resiliência. Essa é uma campanha global para divulgar os benefícios do estudo das neurociências e conta com a participação da Universidade de Fortaleza. Ser resiliente é uma virtude necessária para lidar com situações adversas. E pensando nisso, o assunto da Semana Nacional do Cérebro de 2023 foi o cultivo à resiliência. A Universidade de Fortaleza recebeu a programação destinada a estudantes, profissionais e interessados em neurociências. O objetivo é divulgar os conhecimentos das neurociências de outras áreas da saúde, promovendo uma melhor qualidade de vida para a população de forma geral e contribuir com a formação de estudantes. A iniciativa é estimulada nacionalmente pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Na Unifor, é uma realização do projeto Sinapse em parceria com o curso de Psicologia. A iniciativa desse evento aqui na Unifor é do grupo Sinapses, que foi fundada por mim e tem a participação de alunos e profissionais que visam divulgar as neurociências de forma geral, através de projetos de extensão, trabalhos sociais e divulgando todos os conhecimentos de forma atualizada nas neurociências e outras áreas da saúde. A Semana do Cérebro acontece todo ano e busca contribuir na divulgação dos avanços e benefícios resultantes do estudo do cérebro. Além disso, procura trazer temas necessários para a sociedade. A gente sempre busca trazer a maior guia das atualizações possíveis das neurociências, que é algo que se atualiza todos os dias, o tempo inteiro, né? E sempre buscando cada vez mais se aproximar do dia a dia, tanto do estudante como também do profissional de psicologia, da formação profissional. O evento contribui para a formação dos estudantes e eles ainda têm a oportunidade de participar de forma ativa da programação. Estudantes aqui da Unifor estão contribuindo, são colaboradores, né, e também fazem parte do Sinapse, contribuindo com a formação, tanto de organização de eventos, como divulgação dos conhecimentos das neurociências. Muitos também estão envolvidos em pesquisas pelos Sinapses. Então, é algo que vai contribuir também para a formação de todos. Para o estudante de psicologia ter isso disponível é essencial, assim, porque a gente não vê aqui no Ceará, Norte e Nordeste, realmente essa disponibilidade sobre esse assunto. Então, a Semana do Cérebro, né, a professora Andréa Quesada traz essa oportunidade para a gente muito rica. Pesquisadores da Unifor realizam um artigo científico que relaciona casos de Covid-19 com transporte público. Desenvolvido em parceria com a Prefeitura por meio do Instituto de Planejamento de Fortaleza e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, o estudo busca caracterizar o caminho que teve a transmissão da Covid-19 no município cearense durante a primeira onda em 2020, a partir dos dados dos sistemas de ônibus sobre o deslocamento dos cidadãos. O coletivo Negrada da Unifor promoveu uma aula aberta ministrada pelo professor Bruno Lessa. O coletivo é composto por estudantes negros da nossa universidade e o tema da aula foi sobre educação antirracista, caminhos para uma sociedade sem discriminação. É importante debater a educação antirracista para podermos construir uma sociedade mais justa para todos. Por isso, o coletivo Negrado ofereceu um aulão com o tema Educação Antirracista, caminhos para uma sociedade sem discriminação aqui na Unifor. No Brasil como um todo é fundamental que a gente debata quais são as necessidades educacionais que a gente tem como país, como projeto de nação que a gente deseja ser. E eu penso que a Universidade de Fortaleza, como sempre, né, ela se torna ponta de lança nesse debate, capitaneando esse espaço e dando, como eu posso dizer, os instrumentos necessários que a gente possa debater esse tema tão importante que é a educação antirracista. Porque nós vivemos numa sociedade profundamente racializada. Nós vivemos, e isso acaba reverberando, refratando aqui na nossa universidade. Então, no momento que a gente coloca essas ações para debate de um jeito tranquilo, leve, com a participação da comunidade acadêmica como um todo, numa aula aberta, né, isso mostra o quanto que nós estamos comprometidos com esses debates da contemporaneidade, esses debates de ponta.
Um dos objetivos da aula foi discutir formas de promover a igualdade racial e combater o racismo em todos os níveis, inclusive no ambiente educacional. A gente conversar sobre o que seria a educação antirracista, de forma que tanto alunos brancos como alunos negros, indígenas, na verdade todo mundo fique ciente sobre como esse debate é importante aqui no ambiente acadêmico, onde a gente não tem essa discussão, não é como se a gente fosse inserido a partir disso. Que a gente consiga, de certa forma, criar um primeiro letramento para os primeiros que estão assistindo, que a gente consiga compartilhar experiências em alguma medida, mas fundamentalmente que a gente saiba qual a importância dessa educação. O evento, aberto ao público, mostrou as vivências dos mediadores Vinícius Pereira e Dara Morim e do professor Bruno Lessa, que ministrou a aula. Um momento que chamou bastante atenção foi quando Aleph, estudante de Ciências Sociais da UES, recitou a canção Cadeia ou Morte, do carioca MC Leal. Para você, qual seria a melhor opção? Cadeia ou morte? Homicídio ou infarte? Couveiro ou degase? Em degradê, eu vejo meu sangue escorrer na escada, minha mulher arrasada e o império arruinando. Balearam meu mano e evaporo os 300 espartas. Mas se eu sair daqui, quem vai contratar? Vou contra-atacar. Meus soldados, mãos à obra. Quase sem frequência na escola. Meu plantão é agora. Segue a escala. No assalto, é rodar ou largar o dedo. Quero apenas o carro, minha senhora. Meu rosto no capa da meia hora, porque a porra do carro havia um segredo. Hoje eu vi a morte passar na minha frente. Com quantos milagres terei um futuro, velório ou julgamento, detento ou infarto, solidão ou luto, onde sua mãe se frustraria menos. Isso também é poesia, né? Isso também é cultura, isso é rap nacional e é de um mano chamado Leal, lá do Rio de Janeiro. A transmissão do aulão está disponível na íntegra no canal do YouTube da TV Unifor e você pode conferir apontando seu dispositivo móvel no QR Code que está aparecendo na tela. A Unifor participa do 7º Congresso Internacional de Odontologia, que acontece de 6 a 9 de maio no Centro de Eventos do Ceará. Com a expectativa de receber mais de 5.000 pessoas, o evento contará com palestras, apresentações de trabalhos científicos e uma feira de negócios, promovendo a formação e a atualização de conhecimento dos acadêmicos e profissionais da odontologia. Chegou a hora do Campus em Foco, para você conferir a programação da Unifor. E aí galera, tudo bem? Eu sou a Ana Flávia, estudante de jornalismo da Unifor, e agora vamos conferir mais uma edição do Campus em Foco. Para iniciar nossa programação, a Unifor receberá o 4º Congresso Nacional do Instituto Brasileiro de Responsabilidade Civil. O evento irá discutir a temática da responsabilidade civil nas diversas áreas da vida. A iniciativa é realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional e pelo Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. A programação acontece nos dias 11 e 12 de maio no auditório da Biblioteca. O Programa de Pós-Graduação da Universidade de Fortaleza promove uma palestra sobre inovação e carreiras internacionais. Confere aí! A palestra tem como objetivo reforçar o processo de internacionalização da pós-graduação da universidade. O Dr. João André Teixeira, professor de inovação na Bélgica, participa do evento por meio de videoconferência no dia 5 de maio, às 12h30. A empresa M. Dias Branco realiza a primeira edição do seu Hackathon em parceria com a Unifor. O evento ocorrerá entre os dias 6 e 20 de maio e terá como dinâmica a realização de soluções de algum problema escolhido pelas equipes. No encerramento do encontro, 3 equipes serão premiadas. Os Jogos Internos da Unifor estão chegando. Quer saber mais? Confere aí! Realizados semestralmente, os jogos são disputados pelo Centro de Ciência e conta com diversas modalidades. A iniciativa é organizada pela Divisão de Assuntos Desportivos e ocorrerá nos dias 5 a 13 de maio. E é isso, pessoal. O Campus em Foco dessa semana vai ficando por aqui. Não se esqueça que essas e outras informações podem ser acessadas no nosso site, www.unifor.br. Não se esqueça também de seguir a Unifor nas redes sociais. No Facebook, LinkedIn e Twitter é @UniforOficial. No Instagram, YouTube e TikTok é @UniforComunica. Fiquem agora com uma entrevista muito especial.
Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para entrevistar Marília Barreira. Ela que é professora da Unifor, mestra e doutora em psicologia. Tudo bem, professora Marília? Seja bem-vinda ao nosso Espaço Mundo no Campus. Obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer te conhecer. Imagina, o prazer é meu. E hoje, assim, para conhecer um pouquinho da sua trajetória profissional, conta pra gente por que a senhora escolheu, assim, a área da psicologia. Bom, quando eu fiz vestibular, para a psicologia era uma profissão bem menos conhecida do que é hoje. No entanto, eu sabia na época, eu tinha muita vontade de trabalhar com crianças, com adolescentes. Ao mesmo tempo, eu não queria fazer pedagogia, eu entendia que esse não era um lugar. E eu sempre gostei muito de histórias, tanto de teatro, de histórias contadas pela música e de escutar as histórias das pessoas, E aí quando eu comecei a pesquisar, eu percebi na psicologia um lugar de conviver com essas histórias e decidi fazer psicologia por isso. E assim, como psicóloga, a gente abordar também um pouquinho sobre saúde mental hoje em dia, assim, até depois da pandemia, que a gente continua reforçando, e claro que a gente sempre tem que falar sobre isso, até mesmo para as pessoas de casa, tipo, os preconceitos da terapia, e para reforçar essa importância mesmo de procurar a ajuda de um profissional quando necessário, como procurar, quando procurar, quais sinais a gente deve se atentar para ansiedade, depressão, que são os transtornos mais frequentes, assim, que mais atingem as pessoas atualmente. As pessoas elas ainda acham que quem faz terapia é doido, Então, terapia é coisa de doido. Ou coisa de pessoas que não se esforçam o suficiente, E, na verdade, a gente precisa entender que nós somos um todo, não só nosso corpo, como nossa mente, nossos sentimentos, eles são integrados num todo. Quando a gente está doente, a gente procura um médico e a gente não tem vergonha de falar isso. Mas muitas vezes, algumas pessoas têm vergonha de entender que precisam recorrer ou de assumir, que recorrem a um profissional da saúde mental. Isso porque hoje, na pandemia, a gente sabe que as pessoas falaram com muita preocupação acerca das questões de saúde mental. Com a socialização voltando ao habitual, as pessoas não estando mais dentro de casa, isso até já diminuiu bastante. No entanto, a gente vive num mundo muito adoecedor, um mundo muito rápido, um mundo em que tudo acontece de maneira muito intensa e muitas vezes a gente não dá conta mesmo, de lidar com as nossas pressões, de lidar com as pressões que o mundo oferece para a gente, está ali o tempo todo pedindo que a gente seja algo ou seja numa velocidade que a gente não é, nem sempre, Então, conversar com um psicólogo, ir para a psicoterapia, em alguns momentos, inclusive, recorrer à ajuda psiquiátrica também, pode, na verdade, ser uma grande demonstração assim, de conhecimento, Com relação à questão dos sintomas, a gente precisa entender que tudo aquilo. Vou dar um exemplo da ansiedade, Então a gente fala da ansiedade normal e da ansiedade patológica. A ansiedade normal eu tenho uma prova, daqui a pouco eu estou nervoso, é esperado. Agora, acaba essa prova, eu continuo super nervoso, eu continuo sem conseguir comer, continuo com dor de barriga, Então assim, por que essa ansiedade ela ainda é necessária nesse momento? Hoje a gente tem visto muitas pessoas, principalmente nesse pós-pandemia, assim, que apesar de estarem vivendo suas vidas ali normalmente, vamos falar assim, estão tendo cada vez mais dificuldades na socialização, interagir com outras pessoas, assim como com lidar com algumas pressões também. A gente já tem muitas marcas da pandemia, São muitas questões para lidar, E assim, a gente reconhecer que também que não consegue dar conta de tudo, Que precisa também assim de parar um tempinho da rotina para o autocuidado, para perceber os sinais e procurar mesmo a ajuda de um profissional. Com certeza. E a senhora é docente daqui da universidade e para falar um pouquinho sobre essa relação com a Unifor, e também a senhora faz parte do LEPS, que é o Laboratório de Estudos sobre Processos de Exclusão Social. E assim, você pode falar um pouquinho sobre as pesquisas, os temas que vocês realizam, desenvolvem lá, para quem não conhece, ou passar as informações para quem quiser também conhecer, participar dos eventos, assim. Bom, a minha história com a Unifor, ela começou há 20 anos, quando eu entrei aqui com 17,
né, exatamente há 20 anos, então eu entrei em 2003.1, né? A gente se sente um pouco mais velha fazendo essa conta, né? Mas... egressa da universidade, é da Sim. casa. Então, em 2003.1 eu entrei aqui e me lembro, né, muito assim das minhas primeiras experiências aqui no campus, tanto dessa autonomia que a universidade dá, que é diferente de quando a gente está na escola, né? De me perder muito aqui no campus. Agora eu não me perco mais de jeito nenhum, né? Mas de me perder muito aqui dentro. E hoje, como docente, né, eu acredito que esse seja um sentimento de todo mundo que trabalha aqui e que estudou aqui, né? Um sentimento de gratidão, de poder voltar, de poder fazer parte de um curso que me formou não só como profissional, mas como gente também, né? Então não tem como a gente falar na minha época eram 5 anos e meio o currículo de psicologia, então não tem como nesses 5 anos e meio de graduação eu não entrar uma pessoa e não sair uma pessoa muito diferente, Sim. com outras habilidades desenvolvidas, né? E aí me formei em 2008, em 2013 eu retornei para cursar o mestrado. Então eu cursei o mestrado iniciando as minhas pesquisas em gênero e sexualidade, que é uma temática que eu trabalho bastante na clínica e nas pesquisas. Na época eu fiz uma pesquisa sobre a homofobia dentro do contexto da educação pública básica, né? Então trabalhei com escolas municipais e estaduais. E em 2015 terminei o mestrado, em 2016 retornei para o doutorado, né? Que aí eu finalizei em 2020. Quando eu retornei para o doutorado foi quando eu entrei no LEPS. O LEPS ele tinha nascido, né, exatamente um ano antes. A minha orientadora do doutorado ela participou da banca da minha defesa de mestrado. De manhã e à tarde era a primeira reunião do LEPS. Então, nesse mesmo dia. Então, ele é um laboratório, né, que existe então desde 2015. O LEPS ele é coordenado pela professora Luciana Maia, pela professora Kaline Lima e também pela professora Luana Souza, que é uma professora que já não está mais aqui na universidade, mas continua, né, contribuindo e coordenando o laboratório. O LEPS ele trabalha com temáticas diversas no campo da exclusão social. Então, existem pesquisas hoje acontecendo ligadas à questão do racismo, da LGBTfobia, do sexismo, né, a questão ligada ao etarismo também. Hoje, né, a professora Luciana Maia ela tem coordenado uma pesquisa sobre permanência estudantil, né, de pessoas que fazem parte de populações minoritárias. E os temas do LEPS, geralmente, eles abordam essas questões, né, dos processos de exclusão e de inclusão social. E para quem quiser saber mais, pode pesquisar no site da Unifor, como que Instagram, se vocês têm redes sociais. Existe um Instagram, que é LEPS Unifor. Certo, a gente coloca e aí no Instagram, sempre quando a gente tem grupos de estudo abrindo no início de cada semestre, quando tem evento, esse semestre a gente já teve um evento do LEPS, que foi a JEPS, que é a jornada do LEPS, né? Então, sempre que tem, né, algum evento, lá é divulgado. E agora sim, para a gente falar um pouquinho sobre a área da psicopedagogia, né? Como que a psicologia contribui nesse processo educacional, esses temas assim da psicologia relacionada à educação, nas escolas, agora também com vários temas atuais que vêm surgindo, com as crianças, adolescentes. A interlocução entre psicologia e educação ela pode se dar de mais de uma forma, né? Então, a gente pode ter a vivência do psicólogo no contexto escolar, e não necessariamente se dá a partir de uma prática de psicopedagogia. A psicopedagogia ela trabalha especificamente com os transtornos de aprendizagem. Então, eu posso ter um psicólogo na escola trabalhando muito mais as questões relacionais, por exemplo, do que necessariamente as questões de aprendizagem, né? E eu posso ter um psicólogo na escola que aborde as duas questões. A psicopedagogia hoje ela é um curso de pós-graduação, né, oferecido para pessoas das mais diversas áreas, não só da psicologia e tampouco não só da pedagogia.
Hoje a psicopedagogia ela é uma área de atuação que ela é muito importante, porque cada vez mais a gente vê uma patologização, né, da infância e da adolescência, a gente vê cada vez mais sendo diagnosticados transtornos de aprendizagem, né, ou crianças que podem receber algum diagnóstico e que esse diagnóstico de alguma forma também interpela as questões de aprendizagem, né? Aprender é algo muito complexo. Então a gente precisa estar bem para conseguir aprender, né? E aí dentro da psicopedagogia a gente pode ter atuações clínicas, a gente pode ter atuações dentro da escola, dentro do hospital, com idosos, com crianças, com adolescentes, com adultos e por aí vai. São diversas áreas que o psicólogo pode atuar, né? Sim. Então, assim, também às vezes a gente acha, né, tem uma visão limitada, assim, psicólogo só de clínica, mas a gente tem profissionais em diversos setores. Sim. Hoje a psicologia ela está presente em diversos espaços, então no esporte, né, nas comunidades, nas empresas, nas escolas, na clínica, a gente tem nos hospitais, a gente tem uma série de possibilidades de atuação do psicólogo. E a professora tem formação também na Gestalt terapia, né? E pode explicar para a gente um pouquinho mais sobre isso, assim? Dentro da psicologia existem o que a gente chama de abordagens, né? Que são correntes teóricas que tentam explicar o psiquismo humano. Existem algumas correntes, né, que são tradicionalmente mais estudadas no Brasil. Os psicólogos geralmente acabam, né, os estudantes de psicologia acabam se identificando ali com uma dessas abordagens e seguindo seus estudos a partir delas, né? Então, a Gestalt terapia ela é uma abordagem, né, criada por um grupo de 7 pessoas, que ficou conhecido como Grupo dos 7, mas principalmente, né, ficou conhecido a figura do Fritz Perls, o Paul Goodman e a esposa do Fritz, a Laura Perls. E ela é baseada em outras teorias, né, como a teoria organísmica, a teoria do campo, pensando um pouco esse lugar mais experiencial, né, do sujeito. Então, assim, como o indivíduo lida com as suas experiências, né, como ele ressignifica as suas experiências, que sentido ele dá para as experiências que ele vive, né? Muitas vezes a gente tem pessoas que passam por experiências muito similares e que uma pessoa significa de uma forma mais positiva e outra pessoa significa de uma forma mais negativa. Então a gente vai tentar entender um pouco dessas experiências num processo psicoterapêutico a partir da Gestalt. Então, assim, professora, é isso. Acho que a gente, de forma rápida, abordou um pouquinho algumas questões. Claro, não dá tempo da gente se aprofundar, mas aqui o nosso intuito do Mundo Campus é sempre apresentar os profissionais da nossa universidade, conhecer um pouquinho da trajetória profissional, das áreas. E eu quero agradecer por aceitar o convite. Imagina. Um prazer, sucesso e tudo de bom na trajetória. Muito obrigada, também agradeço o convite da TV Unifor. E é sempre um prazer a gente poder falar, né, sobre essa instituição que me formou e que ainda me forma, porque como professora a gente aprende todos os dias. Obrigada. Então é isso, pessoal. O Mundo no Campus fica por aqui e até a próxima semana.